Good evening. English. Good evening. Boa noite. I'm so happy to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. I love this church. Eu amo essa igreja. This is my newest, most favorite church. Essa é a minha mais nova igreja favorita. I want everybody to tell Alcance Church in Curitiba, this is my newest, most favorite Eu quero church. que vocês falem para o Alcance de Curitiba que agora a igreja favorita do Larry é essa daqui. Nós temos alguns livros ali do pastor Larry e da esposa dele. Ele vai falar dos livros dele. Ele pediu para eu falar da esposa dele. A esposa dele, alguém aqui já conheceu, ouviu falar da Devi Titus, a esposa do pastor Larry? Ela escreveu vários livros. Nós temos 2 livros aqui que ela escreveu. Chama A Mulher Sábia Edifica o Seu Lar. Esse livro é muito especial. A Devi escreve aqui práticas de sabedoria para as mulheres edificarem o seu lar. E ela escreveu um livro que ficou muito conhecido no Brasil, que foi A Experiência da Mesa. A importância da mesa, o que a Bíblia diz sobre a mesa. A mesa é um lugar de cura, de transformação. E toda semana nós recebemos e-mails, mensagens, comentários de testemunhos de famílias que foram totalmente restaurados por esse livro aqui, por os ensinamentos desse livro e o entendimento sobre a mesa. Você pode tirar a minha voz do meu aqui, por favor? How many here are married? Raise your hand if you're married. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. How many are married to a strong personality? Quantos aqui são casados com uma pessoa de personalidade forte? Levanta a sua mão. That was more than are married. Mais pessoas levantaram a mão agora do que levantaram que era casado. One man raised both hands and both feet. Teve um homem aqui que levantou as 2 mãos e os 2 pés aqui, ó. How many are not married? Quantos aqui não são casados? Levanta a mão. Deixa eu ver sua mão. Oh, quite a few. Poucos. How many want to be married but you haven't found anybody that would have you yet? Quantos aqui são solteiros, querem casar, mas não encontrou ninguém que te queira até agora? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Nobody. 2. There were 2. 2 pessoas eu vi. They were both men. Os 2 eram homens. Debbie and I both wrote this book. Eu e a minha esposa escrevemos juntos esse livro aqui. It's when strong personalities live together. Quando personalidades fortes moram na mesma casa. How you can thrive in your marriage. Como você pode ter um casamento feliz com 2 personalidades Not fortes? just live together, Eu não só para aparência, but thrive mas realmente viver um casamento feliz. in your marriage. No casamento. Esse livro chama Ele Diz e Ela Diz. I wrote the book, The Complete Man. Eu escrevi um livro só para os homens. Churches all over the nation and the world use this. Muitas igrejas ao redor do mundo usam esse livro para o ministério de homens. Every man needs this book. Todo homem aqui precisa desse livro aqui. It covers every major area in a man's life. Aqui eu escrevo de todas as áreas principais da vida de um homem. 80% of men 80% dos homens come from dysfunctional vieram backgrounds. de famílias disfuncionais. If you were to travel with me, Se você viajasse comigo, you would see the damage você veria a destruição que that é, has been caused que foi causada by men that had a negative experience por with um their father. homem que teve uma experiência ruim com seu próprio pai. By the time you get to chapter 4, Quando você chegar no capítulo 4, you'll experience the deliverance of the Holy Spirit. você vai experimentar uma libertação no Espírito Very Santo. important book. É um livro muito importante. We cannot heal our family. Nós não conseguimos curar a nossa própria família. We cannot heal our spouses. Nós não conseguimos curar a nossa própria Unless we have esposa been healed. se nós não formos curados primeiro, os Hurt homens. people cannot heal people. Pessoas feridas não podem curar pessoas, elas This só is a ferem powerful pessoas. book. Esse é um livro poderoso. It is a transformative book. É um livro transformador. How many are born again? Quantos aqui nasceram de novo em Jesus? Entregaram a sua vida para Jesus? Well, everyone who has been born again Então, todos que nasceram de novo em Jesus is a leader. é um líder. All of you. Todos. If you've been born again, Se você nasceu de novo,
Jesus called you. Jesus chamou você. He said, you didn't call me. Jesus disse, você não me escolheu, called you. eu escolhi você. I chose Eu you. chamei você, I ordained eu you ordenei você to bring forth para fruit, que você seja and that frutífero your fruit would remain. e os seus frutos permaneçam. This book is for that. Esse livro é para você, liderando como Jesus. The world's greatest leader. O que fez do maior líder da The humanidade, world's greatest leader. o maior líder da How to humanidade. lead like Jesus. Como liderar como Jesus. So this is the other book. Este é um livro. I was praying one day, Eu estava orando um dia and I said, Jesus, e eu disse, Jesus, Matthew 16, Mateus 16, you said that you have the keys to the church. o Senhor disse que em Mateus 16 o Senhor tem as chaves da But igreja, you've given us the keys to the mas o kingdom. Senhor deu umas chaves que são a do reino para nós. You said it was your church, Então é a tua igreja, and you would build your e o church. Senhor disse que o Senhor You did edificaria a not tua ask me to igreja. build your O church. Senhor não pediu para mim edificar a sua igreja. It's not my church. Não é a minha igreja, It's your church. é a igreja do Senhor. You called me Então o Senhor me to chamou build the kingdom of para God. edificar o reino de Deus. How many people are in this city? What's the population Quantas of pessoas the tem city? nessa cidade, habitantes? 200,000. 200 mil. That's the size of your church. Esse é o tamanho da sua igreja. That's the size of your church. Esse é o tamanho da sua igreja. They're not all born again yet, Eles ainda não nasceram de novo but ainda, they will be. mas eles um dia aceitarão a Jesus. Se você entender, Jesus has given you Jesus deu a the você keys to the as city, chaves dessa the cidade. keys to destroy A the chave devil, para destruir to Satanás, bind the devil, para repreender put Satanás, him under your colocar feet, debaixo dos seus and pés see the people delivered. e ver as pessoas libertas. The keys to the kingdom As of chaves God. do reino de I Deus. began memorizing the Bible Eu comecei a memorizar a as Bíblia a child. quando eu era criança. So in my memory of the Bible, Então, na minha memória I dos felt these were the versículos, keys eu achei as chaves. Jesus was giving me. Jesus nos deu as He chaves. may give you other keys. E Deus deu a nós várias But those chaves. are the keys he revealed to me. Mas as chaves que o Senhor me revelou, eu And they are coloquei nesse all livro. in the Gospels. E são todos do 4 evangelhos. Tomorrow morning, Amanhã de manhã, I will be preaching. eu vou também ministrar a I know palavra. that many of you probably go to the night service, Eu sei que muitos de vocês talvez venham no culto da but noite. tomorrow morning Mas amanhã pela is one of manhã the most important messages you will ever hear. vai ser uma das mensagens mais importantes para a sua vida. So you might want to come to 2 services Então, tomorrow, talvez eu te convido agora para vir em 2 cultos amanhã. because I am flying out in the afternoon. Porque durante a tarde eu preciso pegar o avião. I can't tell you how special it is for me to be here. Eu não posso expressar para vocês o quão especial para mim era estar aqui hoje. The Holy Spirit's going to speak tonight. O Espírito Santo já está falando nessa noite. Even if you're not married, Mesmo se você não é casado these are ainda, principles that you have esses to são have. princípios que você precisa You ter. can't understand Jesus Você não consegue entender or his Jesus church ou a igreja dele if you don't understand these se principles. você não entender esses princípios. And then for couples E para os casais that will be married, que um dia se casarão, very important isso é muito importante. to understand these É entender principles. esse princípio. I've been in the ministry 64 years. Eu estou a tempo integral no ministério há 64 I am anos. now 82 years of Hoje eu age. tenho 82 anos de idade. I was born again when I was 4 years of age. Eu entreguei minha vida para Jesus com 4 anos. When I was 5 years of age, Quando eu completei 5, my mother took me to see a prophet of God. a minha mãe me levou para ver um profeta de Deus. I lived in Fresno, California. Eu vivia na Califórnia na época. She took me to see the prophet, E ela me levou para ver um profeta. and he said to me, E aí esse profeta disse para mim, he said to my mother, para minha mãe, your son o seu filho will be a preacher vai ser um pregador to the nations of the world. nas nações da terra. I've been in 87 nations Eu so já far, ministrei em 87 países and até I will agora. be in several new nations this year. E neste ano eu vou em mais nações ainda. We have a ministry that is global. Nós temos um ministério global It's called Kingdom Global Ministries. chamado Ministério Reino Global. So God is doing Deus está fazendo what he told my mother and me o at que 5 years of age. Deus falou conosco quando eu tinha 5 anos de He idade. said, your son will be an author. Ele falou, seu filho também vai ser um autor. He will write books. Ele vai escrever livros. He said, Ele disse, your son o seu filho will be a musician. também vai ser um músico. I'm a professional pianist. Eu sou um pianista profissional. I was playing at Disneyland when I was 16 years Quando eu of tinha age. 16 anos de idade, eu tocava na Disney. God knows your future. Deus conhece o seu futuro.
8.5 billion people in the world. Mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. None of them look like you. Nenhum deles se parece com você. None of them have your Nenhum deles fingerprints. tem a sua impressão digital. God knew you from Deus já eternity. conhecia você desde a eternidade. So God has a plan Deus for tem you. um plano para você. Next to your salvation, the most important thing, next to your salvation, Depois the da most sua important salvação, a coisa mais thing importante is your marriage. é o seu casamento. This church Essa igreja will never be better than the marriage. nunca vai ser melhor do que os casamentos. It can only be as good as the marriage. A igreja só consegue ser tão boa no mesmo nível que os casamentos da igreja são nothing in bons. the world Porque não há nada no mundo that looks like Jesus que in the se parece church com Jesus e a igreja except marriage. a não ser o casamento. So Paul wrote in Então Corinthians Paulo 11. escreveu em Coríntios 11, Now I'm only 82. eu tenho I've 82. only been preaching 64 years. Faz 64 anos que eu prego a I palavra. have never heard one message E eu nunca ouvi uma palavra on this verse of scripture, nesse versículo que eu vou falar. except A não ser other verses that are in the same chapter. alguns outros versículos que estão também no mesmo texto que eu vou dizer. In this very Mas desse same versículo chapter, ainda não ouvi. this church, most churches preach this message nearly every month. E, na verdade, quase todo mês, todas as igrejas pregam sobre esse capítulo. They preach other verses, Falam sobre outros but they versículos don't desse preach mesmo the verse texto, that I'm going to talk mas about. não falam desse versículo específico can't que eu vou falar understand hoje. it. E eu não entendo por quê. It's the same chapter we preach on communion, É o mesmo capítulo que nós lemos, por exemplo, no culto de Santa Ceia. but I've never heard one sermon Mas eu ainda não ouvi nenhum until I sermão preached sobre esse on the versículo que eu verse vou that I'm telling dizer. you now. Esse versículo que eu vou falar agora. 1 Corinthians chapter 1 11, Coríntios capítulo 12, verse number 3, versículo 3. Paul said, Paulo diz: I want you to understand. eu quero que você entenda. I want you to Eu quero que você understand entenda the head of every man que o cabeça de todo is the homem woman. The head of every man, every woman is the man. o cabeça de toda mulher é o homem. The head of every man is O Christ. cabeça de todo homem é Cristo. The head of Christ is God. E o cabeça de Cristo é Deus Pai. I want you to understand. Eu quero que você entenda The head of every man is Christ. que o cabeça de todo homem é Cristo. The head of the woman is the man. O cabeça de toda mulher é And o the head homem. of Christ is God. E o cabeça de Cristo é o Pai. Then a few verses later, E alguns versículos Paul depois, talks about the communion. Paulo fala da Santa Ceia. Yeah, we talk about the communion, E a gente fala da Santa but we Ceia, never talk about what precedes the mas a communion. gente não fala antes do que ele falou. Paul is trying to tell you Paulo está tentando nos dizer, everything depends on this. tudo depende disso. To O understand seu entendimento. this nation Essa nação will not be more important than the marriages. não vai ser mais importante do que os casamentos. Our churches cannot be more important than As the nossas marriages. igrejas não serão mais importantes do que os casamentos. Everything depends. Tudo depende. And Satan hates it. E Satanás odeia isso. He hates marriage. Ele odeia o casamento. He tries to destroy Satanás marriage. tenta destruir de todos os jeitos o casamento. Everything inside the devil hates marriage. Tudo que há no casamento o diabo Because odeia. it looks like Jesus. Porque o casamento se parece com So the Bible Jesus e a says- igreja. E a Bíblia diz The woman is under the head. que a mulher está debaixo de um It's cabeça, called the husband. que é o esposo. The husband is under the O head. esposo está também debaixo de um It's called cabeça, Jesus. que é Jesus. Jesus is under a head. Jesus também está embaixo de um cabeça, It's called the Father. que é o Pai. Everything in the universe Tudo no universo, except God the Father. a não ser o Deus Pai. Everything in the universe Tudo no universo is under a head. está debaixo de um Jesus cabeça. is under a head. Jesus está debaixo de um But if cabeça. there's a head, Mas se há um cabeça, there has to be a tem body. que ter um corpo. Because you cannot have a head without a body. Porque você não pode ter um cabeça sem um corpo. So if God the Father is the Então, head, se Deus Pai é o cabeça, who is the body? quem é o corpo? The Bible says in Hebrews 10:5. A Bíblia diz, Hebreus 10:5. Jesus said, Jesus "You disse, did not desire sacrifice. você não deseja sacrifício, You desired a body." o Senhor deseja um corpo. Jesus is the body. Jesus é o corpo. Jesus is also the head. Jesus também é o nosso If he's cabeça. the head, Se ele é o cabeça, he has to have a body. ele também tem um corpo. Who is the body? Quem é o corpo de Jesus? If a man is the head, Nós. Se o homem é o there cabeça, has to be a body. tem que ter um corpo. Who is the body? Quem é o corpo? The woman. A mulher.
It is the pattern. Isso é um padrão de Deus. Everything Tudo is under this está principle. debaixo deste princípio. And it's the most beautiful principle. E é um dos princípios mais lindos que It gives you existem. the most beautiful marriages in the world. Porque esse princípio, você estando debaixo dele, te dá um dos casamentos mais When lindos da everybody terra. understands Onde cada um entende who's my head. quem é o meu cabeça. Can you say who your head is? Você sabe agora quem é o seu cabeça? Everybody has a head. Todos temos um The head cabeça. of this church O cabeça dessa is igreja not your pastor não é um pastor, or an apostle. ou apóstolo, Or a prophet. ou um profeta. The head is O at the right hand of the cabeça Father. está sentado à direita do Pai. There's only one head Só in this tem church. um cabeça essa igreja. In this world, Neste mundo, there are 42,000 tem denominations. 42 mil denominações. There's only one head. Só tem um His cabeça. name is Jesus. O nome dele é Jesus. Everybody. Todos. We have no other head. Nós não temos outro We cabeça. have no other head. Não temos outro His cabeça. name is Jesus. O nome dele é Jesus. His name is O nome dele é Jesus. Jesus. His name is O nome Jesus. dele é Jesus. So everybody has a head. Todo mundo tem um A cabeça. head, a head, a head, a head. Cabeça, o cabeça, o cabeça, o cabeça. And every head has a body. E todo cabeça tem um And it goes corpo. all the way down. E isso é um princípio. So I've asked some people if they will help Então me eu tonight. pedi algumas pessoas para me ajudarem hoje à noite. Somewhere in the building is God the Father. Alguém aqui está representando I need Deus God the Pai. Father Eu to preciso de come Deus here. Pai aqui. Por favor, Deus Pai. I need Jesus the Son to come Eu here. preciso de Jesus, o Filho, vindo aqui também, Okay. por favor. God the Father, can you just come Deus here? Pai, por favor, fica aqui. Right over here, Aqui, God ó. the Father. Por favor, Deus Pai. Okay. It's good to meet you. Prazer conhecer o Senhor. Now the Bible says A Bíblia diz, very clearly, muito claro, 1 Timothy, 1 Timóteo 1:17. 1,17, 1 Timothy 1 Timóteo 6:16, 6,16, John 6:46, João 6,46, John 1:18. João 1,18. Very clearly, Muito claro. Colossians 1:15. Colossenses 1,15. Nobody has ever seen the Ninguém Father. nunca viu Deus Pai. So you're blessed tonight. Então vocês são muito abençoados hoje à noite. You're blessed. Vocês são muito I need abençoados. Jesus to come here. Jesus Where are you, aqui. Jesus? Jesus. Jesus. Oh, you're here already. O senhor já está aqui, This Jesus? is your Father. Esse aqui é seu pai. No. Stand right here. Right here. There you go. Okay, good. I need a shorter Jesus. I'm sorry, you don't qualify. You have to go back. Você não está qualificado para I ser need a Jesus. Eu shorter preciso de um Jesus. Jesus mais baixo que ele. Okay, can I have a shorter Jesus? Alguém tem mais baixo que Come ele? on. No. No, Little boys don't work. No. Little girls don't work. I need a shorter Jesus, just a little few inches, huh? Yeah. Let's see, pastor's son, come on up here. O filho do pastor, vem. No, you're too young. É Jesus muito was jovem. Jesus was 30 Jesus years tinha old, 30 or anos de 33 years idade. old. Calma aí. How old are you? Quantos anos você tem? Oh, you'll do. Come on up. É suficiente. Yeah. Okay. Meet the Father here. Cumprimenta Okay, o pai now then I aqui. need. You got to be shorter. Você Are tem we- que ser are we menor. Okay here? Você- Yeah, a little bit. será Okay. um pouco, Now né? we need a couple here. O casal, Couple, come on. por favor. Yeah. Good. Now this is the married couple. Isso é um casal. Okay, this represents all the married couples in Eles the estão church. representando todos os casais. Come here, meet Por Jesus and favor, meet the cumprimenta Father. Jesus, cumprimenta o pai. Okay, there you go. Oh yeah, good. Okay, now Okay. I need the husband O esposo. right in front of. There you go, right in front of. There we go. Okay, perfect. Perfeito. Okay, now we're ready to go. Agora a gente pode continuar. Okay, now here it is. Então aqui está. Every man is under the head. of Todos Jesus. os homens estão debaixo de Jesus. Every man Todos os is under homens the head of Jesus. estão debaixo de Jesus. Every wife Toda is under the head mulher, of the o seu husband. cabeça é o esposo. Jesus himself is under the head of the Father. Jesus está debaixo do Pai From the time that he was 12 years of age, desde quando ele tinha 12 anos de idade. Jesus said, I came to do the will of the Father. Jesus já falava, eu vim fazer a vontade do meu Pai. This word submission A palavra submissão means to put yourself behind somebody. significa colocar a sua vida atrás de alguém. This word submission, A palavra submissão, the Greek word is hupo, a palavra em grego é it supó, means to put yourself under. se colocar debaixo. So the world's greatest leader O maior líder da humanidade was not afraid não tinha medo of the word da submission. palavra submissão. For 33 and a half Por years, 33 anos e meio, he submitted to the will of ele the falou, eu sou Father. submisso à vontade do So Pai. is the word submission, A palavra submissão is it oppressive? é opressiva?
or does it release you? ou na verdade ela libera The word você? submission, A palavra does submissão it suppress you não te pressiona Or does para it release baixo, you? ela te libera. from the time that he was 12 Quando ele tinha 12 anos de until idade, he went to the Garden of até Gethsemane? no dia do jardim do Getsemane. I came to do the will of Ele the só Father. falava, eu vim fazer a vontade do meu pai. Submission, Submissão, submission, submissão, submission. submissão. And then after E the aí, cross, depois da cruz, the Father said, o pai disse, Son, filho, come up here. vem aqui, Sit at my right hand. senta à minha direita. I'm going to give you all Eu vou te dar authority toda a autoridade in heaven nos and céus on e na earth. terra. Submission Submissão releases you libera for você authority. para uma autoridade. Rebellion Rebelião removes the authority. from remove a autoridade que há em you. você. God will never give authority to Deus rebellious nunca people. dá autoridade a uma pessoa rebelde. When I came into this church, Quando eu entrei nessa igreja, when I met your leaders, quando eu conheci os seus líderes, immediately imediatamente I put myself under submission eu já to me their coloquei authority. submisso à He tells autoridade. me when I can preach. Ele vai me falar que horas que He eu vou tells me pregar when I have to quit e preaching. quando eu tenho que terminar de pregar. I'm under his authority. Eu estou aqui debaixo da autoridade I dele. preach all over the world. Eu prego no mundo But inteiro, everywhere I come, mas todo lugar que eu I chego, immediately put eu myself under imediatamente me authority. coloco debaixo da When you autoridade. put yourself under Porque quando você authority, se coloca debaixo de it uma releases you autoridade, to have authority. libera você para ter but autoridade. if you refuse to Mas se have, você se recusa a put se yourself under submeter, authority, se colocar debaixo de you autoridade, have no authority. você perde a sua Because God autoridade. will not honor Porque that. Deus não honra essa How many atitude. know Quantos sabem? rebellion does not belong to God? Rebelião não vem de It Deus, belongs to the devil. vem de Satanás. God has called the church. Deus chamou a igreja. Every heart Todos os needs corações to have a submitting precisam spirit. ter um espírito de Look at submissão. this. Look how Olha beautiful isso, it is. olha isso, que Now, bonito. according to Psalm 133, Salmo 133, the oil o óleo flows from the head. flui do cabeça, It flows from the head flui do cabeça down to the head para outro Down to the cabeça, head. para o outro down to cabeça, the head para outra cabeça and down to the children. e para os filhos. When your marriage is in order, Quando o seu casamento está em and you ordem know who the head of the e marriage você sabe is, quem o cabeça do casamento and the é, head of the marriage e o knows casamento, the head of o that cabeça marriage do is, casamento sabe quem é o who, and the cabeça head of the dele, church knows e o cabeça da igreja sabe who quem his é o head seu is, cabeça. it releases oil. Isso libera o óleo de It's Deus. like that precious oil. É o óleo precioso at da the unção que unity. desce. Olha a unidade But que what há. if the husband says, Mas e se o esposo disser: no, my wife's a better leader? ah, minha esposa é uma líder melhor So que you eu, lead. então você vai liderar? No. Não. No. Because God said Deus disse: the man is the head. o homem é o cabeça. It has nothing to do with Ser o personality. cabeça não tem nada a ver com personalidade. It has to do with gender. Tem a ver com gênero. It has to do with gender. Tem a ver com gênero. Maybe I should say that again. Eu acho que eu devia falar isso de novo, né? Headship relates to gender. Ser o cabeça tem a ver com gênero. The Bible said A it. Bíblia I diz didn't isso. say it. Eu não estou If you don't dizendo, é a like it, Bíblia. Se tell você God. não está gostando do que eu estou falando, Look what briga com happens Deus. to the oil. Olha o que acontece com o óleo. This is what Adam did. Isso é o que Adão fez. God didn't tell Eve, he told Adam. Deus não falou a instrução para Eva, Deus deu a instrução a And that's Adão. why sin E é por isso que o is carried pecado down through the man. foi carregado através, veio Sin através, na was verdade, not do carried homem. down through the woman. O pecado não entrou no mundo It através was a da mulher. gender issue. O pecado entrou It was através a do gender homem, issue. porque a instrução que Deus deu foi para o So homem. what happens Então o que when acontece the marriage is out of order? quando o casamento está fora de The ordem? wife says, "Well, I know more than he does. A esposa pode falar: ah, eu conheço mais sobre as coisas do I'm que meu stronger marido. than he is. Eu sou mais forte que meu marido. I make the decisions." Eu que tomo a decisão em casa. But the oil falls here. Aí o óleo cai para o chão, para baixo, The fall of the oil, nesse buraco. it will never get to the children. E aí o óleo do Senhor, a unção, does não not chega nos produce healthy filhos families. e não produz família So saudável. what if the husband says, E aí se o esposo disser: and my wife, a minha esposa, she is such a strong personality. ela tem uma personalidade tão forte. But she was born this way. Ela nasceu assim. Personality Personalidade is not a gender issue. não tem a ver com o gênero da pessoa. Personalidade Is by birth já vem You com o are nascimento. born Você nasceu with a com uma personality personalidade that God gave you. que Deus deu a You você. came out of the womb with Quando your você personality. saiu do ventre da sua mãe, você tinha uma How many have personalidade. very strong children? Quantos aqui têm filhos de personalidades fortes? Let me Levanta a see mão. you if you have very. That's the other same people. Meu that raise their Deus, hands as mesmas pessoas que levantaram do casamento forte.
Because God gave her the personality. Deus deu a ela uma The husband personalidade. cannot say, E o esposo não pode dizer, but I'm the head, eu sou o cabeça. so you be quiet. Então você fica calada. You're supposed to submit. Você tem que se submeter. The problem is, O problema é, he does not look like Jesus. ele com essa atitude não se parece com Because Jesus. whenever Jesus came to Porque this quando earth, Jesus veio à Terra, the Bible says, a Bíblia he diz, came to serve. ele veio para servir. Okay, get on your knees. Você He fica came de to joelho. serve. Ele veio para servir. Oh, something else. God said you have to die. E Deus disse, homem, você tem que morrer Okay, get down. pela Dead, sua esposa. dead, Morto, dead, morto, morto, dead. morto. Don't smile. Não ri. Dead people don't smile. As pessoas mortas não ri não, tá? So how do you produce equality? Como você produz ser igual Because you're the head. se você é o cabeça? But because you're the head, Não é porque você é o cabeça. but how do you produce equality? Como que você é igual? Not get to the level of your wife, Não diminuindo, go all the way down. mas você precisa se To entregar serve. a servir a sua To esposa, honor. honrar a sua esposa, die. morrer pela sua And esposa. when you do, E quando você faz you will look isso, like Jesus. você vai se parecer com Jesus. Bible says A Bíblia diz that the husband, que o esposo... okay, you can live again. Ok, Come pode on. Be raised from ressuscitar. the dead. Come on. Ressuscita dos mortos. Okay, on the third day he No rose. terceiro dia você ressuscitou, tá? So the husband, O esposo, the Bible says, a Bíblia diz is the head que é o of the wife, cabeça da esposa, as Christ is the head of the church. como Jesus é o His cabeça da body. igreja. Your wife is A your sua body. esposa é o seu corpo. You're the head. Você é o cabeça. She's the body. Ela é o corpo. Then it says, Então you're diz, to love your wife. você precisa amar a sua Ephesians esposa, 5:25. Efésios 4, 24. You're to love her. Você precisa amar a sua like esposa Christ loved the church. igual Cristo amou a Gave igreja, himself for se her, entregando por ela, cleansed her limpando ela by his words. pelas suas palavras. How do you talk to your wife? Como você fala com a sua esposa? I'm asking every man. Eu estou perguntando agora para os homens. How do you talk to your wife? Como você fala com a sua esposa? She's the greatest person. Ela é a melhor pessoa life. na sua vida. She is the body, Ela é o corpo, like the church. como a igreja. Do you speak words of edification? Você fala palavras que edificam a sua esposa? Or do you speak words that hurt? Ou você fala palavras que ferem sua esposa? Has your wife been built up? Será que a sua esposa está sendo edificada? Or has she been destroyed Ou by ela your está sendo words? destruída pelas suas palavras? The Bible is very clear A Bíblia é clara. that I will sanctify Eu her santifico a minha by my esposa cleansing words. pelas palavras limpas que saem dos meus God has lábios. called you Deus chamou você to make her the most beautiful woman ser ela in the world. a mulher mais linda do mundo. God has called Deus you chamou você to make her the queen. para fazer ela uma And rainha. if you make her the E se você queen, fizer dela uma rainha, you will automatically você become the automaticamente king. se torna um rei. I had a pastor come to our home for dinner, Teve um pastor que veio com a esposa dele jantar na minha casa uma vez. and I said to Debbie after they left, E aí depois que eles saíram, eu falei para minha esposa Dev, don't ever have that couple nunca back. mais convide esse casal. They will never come in my house Eles again. nunca mais vão entrar na minha casa. I said, did you see the countenance of his wife? Aí eu falei para ela, você viu o rosto da esposa She dele? was so beautiful, Ela é tão linda, but he had destroyed her. mas ele destruiu a própria With esposa his words. com as palavras. He had beat her down, Ele coloca ela para destroyed baixo, her confidence, destrói a confiança dela, destroyed her future. destrói o futuro dela. And then the truth came out. E aí depois a verdade veio He à was tona. living in sin, Ele estava numa vida de pecado, unbelievable sin, pecado terrível, attacking his wife. e atacava a própria esposa. He left her, Ele deixou a he esposa, lost his church, ele perdeu a igreja and he lost his e ministry. perdeu o ministério. Your wife is your body. A sua esposa é o seu corpo. How do you treat your body? Como você trata o seu corpo? How do you treat your body? Como você trata o seu corpo? More important than how you treat your children. Como você trata a sua esposa é muito mais importante do que como você trata os She seus is so filhos. awesome. Ela é incrível. I married the greatest Eu woman in the casei com a world. melhor mulher do mundo. Turn to your wife right now Os homens, olhem para sua esposa and tell her agora you're the greatest woman e in the fala, world. você é a melhor mulher do mundo. Go ahead, tell her you're Fala the para greatest ela, woman in você the é a world. melhor mulher do mundo. You're the greatest woman Você in é a the world. melhor mulher do Now the mundo. wives say, thank you, you're very perceptive. As esposas agora falam, obrigado, que bom que você percebeu.
If you will submit to him, Se você se submeter a and he will Ele, submit e to Ele him, se submeter a and he Ele, will submit e to Ele him, submete a Ele, your children will os be seus so filhos anointed. serão ungidos do Your Senhor. children will be Os so seus filhos anointed. serão muito I said, your ungidos. children Eu will disse, be os seus so filhos anointed. serão ungidos. Your children Eu will disse, be os seus so filhos anointed. serão ungidos. The oil of the Holy Spirit will O be on óleo your do children. Espírito Santo será sobre os seus The oil filhos. of the Holy O Spirit will óleo be do on your Espírito children. Santo será sobre In os the seus name of filhos. Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Em Thank nome you. de Jesus. Thank you. Obrigado. You may be seated. Obrigado. Pode se assentar. Now I want to say something to you now. Eu quero dizer algo para I vocês want to agora. describe Eu quero the descrever personalities of a man. as personalidades do homem. Now, this is not the same for women. Não é a mesma porcentagem para as mulheres. All of these are in my book called The Complete Man. Muitas coisas que eu estou falando estão nesse livro Homem Completo. So I'm going to use the words that go way back thousands of years Então in the eu Greek vou vocabulary. falar de uma palavras do grego que vão anos atrás. 3% of men 3% dos are homens very, very strong personalities. têm a personalidade muito, muito forte. Bolsonaro Bolsonaro, por exemplo, is an example. é um exemplo. Donald Trump Donald is an Trump example. é um exemplo. Any women here married to a strong personality? Alguma mulher casou com um homem de personalidade tipo assim? Strong, Levanta a Now, mão. this is a choleric personality. Eu estou falando do colérico, se They're chama afraid to raise colérico. their hands, I know. As mulheres estão com medo de levantar a mão. Strong personality. Personalidades muito You're going to raise fortes. your hand. Her hand. Look at that. She must have already nominated you for Eu a acho very que strong ela já personality. nominou você de colérico. Strong. Only 3% 3% dos homens that are very são strong. coléricos, são muito bravos, They're always in fortes. charge. Sempre eles têm que liderar tudo. They are always in charge. Sempre eles têm que liderar tudo. They make decisions Eles têm que tomar decisão fast. rápido. And it's my E eles way. tomam a decisão tipo the rápido only way. e é a minha forma, é a única forma que existe. It's my way. É a minha forma. Very strong. É do meu jeito. 11% 11% are very, very outgoing personalities. são personalidades muito extrovertidas. Sanguine personalities. Chama sanguíneos. Very bubbly personalities. Eles se alegram muito, eles são Their muito idea- alegres, muito ideias. Their idea of a good day is have fun. E aí acordam dizendo, vamos se divertir hoje. Their goal for next year is O objetivo have fun. do ano que vem é se divertir também. They want to be around São people. bem animados, gostam de estar perto de pessoas. How many women heard my daughter last night? Quantas mulheres ouviram a minha filha ontem à noite? Levanta a How mão. many women heard her? Quantas mulheres ouviram? She's a sanguine Ela é sanguínea. on steroids. Ela é sanguínea hemorrágica. My wife A minha esposa was a sanguine. era sanguínea. My son is a O sanguine. meu filho é sanguíneo. Only 11%. Somente 11% dos Pastor, homens. Do you know the people here in your church that are sanguines? Pastor, o senhor sabe pessoas aqui na sua igreja They que são come to your mind sanguíneos? immediately. Já vem na sua mente agora, né? Um They're monte de ready to have a gente. party. Eles querem organizar coisas, They're festas, so excited. animado, gosta de estar perto de todo They came mundo. to church tonight Veio para a igreja hoje because of all the people that would get to see porque them. eu vou ver um monte de gente lá que eu gosto. Sanguines. Sanguíneos. And then the third kind of personality. E aí tem um outro tipo de personalidade The perfectionist. que são os perfeccionistas, Melancholy. melancólicos. The accountants. Pessoas que trabalham na The contabilidade, musicians. músicos, The medical profession. alguns médicos, The engineers. engenheiros, The artists. os artistas, Melancholy. They melancólico. process inwardly. Eles processam tudo com a alma, That's the lá melancholy. dentro, melancólicos. 17% of men. 17% dos homens. Then what are the others? Mas e o restante? 69%. E os 69% que sobrou? 69% 69% of everybody here. de todo mundo aqui, dos homens, Phlegmatic. fleumático. 69%. 69% dos They're homens, just good old laid eles são back. devagar. They will never have a heart attack. Eles nunca vão morrer de ataque Their heart cardíaco. barely O moves. coração bate They think lentamente, slow. pensa They devagar, move slow. se move My devagar. wife would say, A minha esposa falava para mim, honey, what do you think about something? amor, o que você pensa sobre isso? I would say, give me 3 Aí eu days. falava, me dá 3 dias para I'll pensar. get back to you. Depois eu respondo.
Now remember, Lembra? those that have met Debbie, Aqueles que já conheceram a minha esposa ou já ouviram sobre she ela, was the highest level of choleric ela era uma colérica muito and nível the alto highest level of e sanguine. muito nível alto de sanguínea. She was the head of the Global Pastors' Wives Network. A minha esposa era a líder do network de esposas de pastores Of the globais entire world. do mundo todo. She was the board of directors of a denomination. Ela fazia parte da diretoria mundial de uma denominação como única mulher She na published the diretoria. very first Christian women's magazine. Ela publicou a primeira revista para mulher cristã do mundo. When she passed away 2 years ago, 2 anos e pouco atrás, quando ela over 4 faleceu, million Brazilian women followed her. 4 milhões de pessoas assistiram o culto. Strong leader. Uma líder muito forte. Strong leader. Muito forte. But she was totally submitted. Mas ela era 100% She submissa. honored me Ela me at honrava all times. todo o tempo. At all times. Todo o tempo. As strong as you can get. O mais forte que você consegue imaginar. She won every kind of an award you can imagine. Ela ganhou muitas premiações durante a sua vida. She won entire statewide awards for publication publishers. Ela ganhou um reconhecimento estadual de uma publicação que ela fez. She designed clothes. She was a designer. Ela era uma desenhista, ela desenhava roupas. She had her own business. Ela tinha o próprio negócio. She spoke to millions and millions and millions of women. Ela falou para milhões de mulheres. She spoke to the largest gathering of women on the Washington Mall in Washington, D.C. Ela falou no maior evento de mulheres em Washington. Strong. Uma personalidade muito forte, muito forte, muito And then she colérica. married me. E aí ela casou comigo. So every day we would be in a different hotel. Todos os dias que a gente viajava, cada dia a gente estava num hotel diferente que tem o buffet do café da manhã. She would go get her breakfast. E aí ela ia pegar o café dela, Back and sit down. ela já pegava tudo e Then I would sentava. go get my breakfast. E aí eu ia pegar o meu café. Then I would go get my coffee. Aí eu ia pegar o café, And then come back. aí eu voltava para a mesa com o café. But I forgot the cream. Ah, eu esqueci o leite. So I would go back. Aí eu voltava. Then I would come back. Aí eu voltava para a mesa. But I forgot the sugar. Ah, esqueci o açúcar. So in the animal kingdom, No reino animal, this is my wife. a minha esposa é essa aqui. And in the animal kingdom, this is me. E no reino animal, esse sou eu. In 59 years of marriage, 59 anos de casados. we never had a fight. Nós nunca brigamos. Do you know why? Sabe por quê? Because we knew how to honor each Porque other. a gente sabia o que é honrar um ao outro. We had disagreements, A gente tinha discórdia, but we sim, would talk it out. mas a gente conversava sobre o que discordamos. Never raised our voices, Nós nunca gritamos um com o outro. but not allow our children to E raise their nós voices. não permitíamos os nossos filhos gritar dentro de We casa. honor each other. Nós ensinamos a honrar um ao outro. You're a queen. Você é uma rainha. Her parents Os pais dela, da minha esposa, gave her character, deram a ela caráter. but I gave her something Mas eu dei a ela outra coisa they could never give her. que eles nunca poderiam ter Because I dado. was her other half. Porque eu era a outra metade The two dela. of us were one. Nós dois se tornamos um. When I submit myself to her, Quando, she submits herself to me. enquanto eu me submeto, ela se submete. That makes us one. E isso nos faz um. I gave her something Eu dei algo a ela her parents could never que give os her. pais dela não podiam dar. I gave her wings Eu dei a ela asas to fly. para voar. I read about the church, Eu li sobre a igreja, Revelation chapter 21 and Apocalipse 22, capítulo 21 e 22, where the Bible says, onde a Bíblia diz: John looked João olhou for a city para uma cidade and he saw a bride. e ele viu uma noiva Beautiful. linda. On December 28th, No dia 28 de dezembro, 4 days after the video you will see in just a few minutes, 4 dias depois de um vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a alguns minutos. nearly 59 years, 59 anos de casado. and I said goodbye. Eu disse tchau para minha esposa.
I put my hands on her Quando ela faleceu, eu coloquei a minha mão sobre ela. and said, Jesus, E eu falei, Jesus, did I do a good job será que eu fiz um bom trabalho making her as beautiful as your bride? de fazer da minha esposa tão linda quanto a sua igreja? Did I make her radiant? Did I make her beautiful? Será que eu fiz dela uma mulher radiante como a sua noiva? It breaks my heart Quebra meu coração when I hear men speaking down to their quando eu wives. vejo homens falando palavras que destroem a sua When I esposa. hear them hurting their Quando eu wives. vejo homens ferindo a sua própria esposa. Quebra meu coração. That's your body. A sua esposa é o seu corpo. You're putting poison in your body. Você está envenenando o seu próprio corpo. Men, Homens, as the head, como cabeça, you must look like Jesus. você tem que se parecer com Jesus. Continually giving help Continuamente dando saúde à sua esposa. to your spouse, to your wife. Sua esposa, sua esposa. Wives, Esposas, I don't care what your husband is like. eu não quero saber como é o seu marido, He is Jesus in your home. mas ele é Jesus na sua casa. Lift him up. Levante o seu marido, levante o seu marido, encoraje o seu marido, encoraje o seu marido, para ele se tornar o que ele vai se tornar o que você disser. Men, Homens, your wife will become what you say. a sua esposa vai se tornar o que você diz. Every man here, Todos os homens aqui, I want you to have the most beautiful marriage eu quero que vocês tenham os casamentos mais lindos que já existiram na terra. on the face of the earth. Na terra. I feel the Holy Spirit here. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Marriage is so beautiful. Casamento é algo tão lindo. Don't ever use the word divorce. Nunca use a palavra divórcio. Don't ever say it. Nunca diga. Don't ever say it. Nunca diga. Our marriage will be the best marriage. Sempre digo, o nosso casamento será o melhor casamento que já existiu. But what about my husband? Mas e o meu esposo? He's not a believer. Ele não é um convertido. Well, 1 Peter said, 1 Pedro diz, by your beautiful behavior, pelo seu comportamento excelente, lindo, he will get saved. ele será salvo. You will sanctify him. Você vai santificá-lo com o seu comportamento. I want to show you if they dim the lights. And Você pode apagar as luzes da igreja, por favor? on Christmas Eve Eu quero te mostrar um vídeo que aconteceu of 2022, na noite de Natal de 2022. this will be the last Isso foi time my family a ever sees her. última vez que a minha família viu a minha esposa. She passed away 4 days later. Ela faleceu 4 dias depois. These are the final words E essas foram as últimas palavras dela, of Debbie. da Dev. When I read Larry's Christmas card in here, we had an emotional moment yesterday when Aaron left. And Aaron said, "Mom, my next plans are that I'll be back in March." Yeah. And then, of course, Melody is going to Lima, Peru, before she comes back here. So saying goodbye was a different kind of goodbye. On Wednesday, Aaron, and I was so glad he could be with us, and Papa and I were at my doctor, and the doctors had the talk with us and said, there's really nothing more that we can do for you, and enjoy every day. You won't have many. And so I know that God has our days numbered, every one of us. He has our days numbered. We have no promise to live 100 years old, ever, any of us. And, you know, we could walk out the door and it could be the end for each one of us. And if I were to leave a nugget of wisdom for each one of you, is don't ever take a day for granted. People always ask me, so what is your secret regarding our marriage and our family? And it's that I have intentionally worked to make every day special. Every day special, not for me. If you live self-centered and selfishly, you will live unhappy.
and you will destroy the people around you. It's just a natural result. It's a principle. But if you live, particularly for the partner that God gives you, marriage is so much bigger than we see it from God's perspective. And it's something to really be treasured, to really care for every single day. And so I know we've had challenges in our family, but God has seen us through every time. And we're not gonna turn loose at all. And everyone has God's blessing on your life. And I just encourage you to take care. If you take care of your spouse, God will take care of your kids. Your kids will be secure, they'll be safe. But if you don't take care of your spouse, your kids will suffer. And it's very difficult to reclaim the suffering of a generation that division creates. It's hard to go back. Trina knows as a counselor. We know as pastors that the problems that we deal with in people's lives always go back a generation of what happened in the family. But you can't maintain a family without maintaining a marriage. You can't do it. It's impossible. So that's the word that I want to leave with you, because we're local. I'll see you. And my days are numbered, and I could have lots of them left. It doesn't mean that tomorrow is the next day. But what I do know is each day is becoming a struggle. And that's just honesty. And every day I thank the Lord for it. And I could never be so grateful as I am for this man who has brought joy to me every day. Every day. And we've never hurt each other on purpose. And if we have, we are very quick to make it right, and I want you to live your lives that way too. So that's my speech to you. If we don't get to have Christmas together, or we all have our own lives, and we want you to develop healthier nuclear families. And yet we don't want you to forget the extended family, but your nuclear family is what has to be healthy. So continue to build those, and then honor and respect your extended family. And you will end your days like we're ending ours. And for fulfillment and joy. And we're just so grateful. That's the only real emotion that I have is gratitude. 4 days later, 4 dias depois, 4 days later, she was with Jesus. ela estava com Jesus. I would like the praise team to come. Queria que o Ministério de Louvor viesse, por And if your favor. spouse is here, and E você que é do Ministério de Louvor, que é casado, eu queria que seu parceiro ou sua parceira viesse junto também, por favor. Eu queria que a igreja ficasse de pé. I would like all married couples to come to the front. Eu queria que todos os casais viessem aqui no altar neste Even if your momento. spouse is not here, Mesmo se o seu esposo ou esposa não está aqui, mas você é casado, gostaria que você viesse para o altar também, por favor. come close, come close. Venha mais perto, por favor. Pastor, I don't know if there could be a more beautiful people, Pastor, não sei se existe um povo mais bonito que esse. beautiful marriages. Casamentos lindos.
59 years of marriage, 59 anos de casado. and I want to bless you Eu tive e eu quero abençoar você. that your marriage Para que o seu will be casamento more beautiful seja ainda mais lindo than ours. do que o meu foi. I need you to come closer. People are still Por favor, coming in. vem um pouquinho mais para frente do altar, People are still para que as coming pessoas do corredor possam chegar mais próximo. in. I want to bless you. Eu quero te abençoar. Men, Homens, I want you to pray for your wife. eu quero que você agora, homem, ore pela sua I esposa. want you to bless them Eu quero que você abençoe a sua with esposa everything you can think of. com tudo que você consiga imaginar.